Vamos falar um pouco sobre o que é a estatística. É um conjunto de métodos usados para analisar dados. A estatística pode ser aplicada em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. E em algumas áreas recebe um nome especial. Este é o caso da bioestatística, que trata de aplicações das estatísticas, ciências biológicas e da saúde. A palavra estatística tem pelo menos 3 significados: coleção de informações numéricas ou dados, medidas resultantes em um conjunto de dados, como por exemplo, média, métodos usados na coleta e interpretação de dados. A estatística na atualidade tem contribuído de forma significativa para o processo de tomada de decisões, pois grande parte do que se faz é baseado em métodos quantitativos, sendo a estatística utilizada a matemática para dar apoio aos profissionais da iniciativa privada e do governo e pesquisadores. Assim, todas as áreas do conhecimento humano a requerem como técnica de análise de dados. Dessa forma, consiste no planejamento, coleta, consistência, tabulação, análise e interpretação de dados de pesquisa envolvendo censo ou levantamento por amostragem. Existem várias formas de poluição da água, como lixos, aterro mal operado, acidentes com substâncias tóxicas, atividades inadequadas de armazenamento, manuseio e descarte de matérias-primas e resíduos de atividades industriais químicas, petroquímicas, eletrônicos e entre outros. Um exemplo é no Nordeste, que foram recolhidos pelo menos 900 toneladas de resíduos das praias afetadas pelo óleo, segundo a Marinha. Atualmente, os pesquisadores que estudam essa região irão utilizar os organismos encontrados. Vai servirem como bioindicadores daquela área, tanto para saber o nível de degradação, pois alguns deixaram de existir, quanto para saber a resistência de outros, como a mudança do local. Nosso primeiro local de coleta, nós vamos em 3 locais. Então a gente vai coletar aqui na C, lá no Araras e na Cidade Alta. Em cada um desses locais a gente vai fazer dois pontos de amostragem. E a gente vai fazer uma amostragem intencional, né? Já que a Adriana não está aqui para explicar essa parte. Eu estava falando, a fala dela vai fazer muita sempre é ela que explica essa parte, né? Então vamos se virar com o que a gente sabe aqui, que é sempre ela que faz essa parte da explicação. Ela faz as correções depois. Eles falaram tudo errado. Mas como o nosso objetivo é encontrar os organismos, né, e não simplesmente avaliar a qualidade da água, por exemplo, a gente quer realmente encontrar organismos e ao mesmo tempo fazer algumas comparações, o que a gente escolheu foi fazer em cada ponto, cada local de coleta, 2 pontos de amostragem. Um próximo à vegetação e outro que não tem a vegetação próxima. A gente vê se vai ter diferença do tipo de organismo, na quantidade, etc. Vira pra cá essa água suja. Lá, mostra aqui essa água suja. Azul. Um alevino. Olha o que como é que é, né? Fechou?
19. Tudo bom? Quais são suas perspectivas para a aula? Boas? Boas. Acho que aqui a gente nunca tinha feito coleta de amostras assim, tão, com uma água tão imunda que nem essa. Então vamos achar muita coisa. O que vai ter aí? Quem sabe a gente não acha uma nova espécie? Opa. Já bota o nome da nossa turma na nova espécie. Claro. Talvez é... Tinha mordida. A cabeça. Alisson, dá um oi. Você apareceu no vídeo agora. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na aula de campo hoje para mostrar a vocês a respeito das águas de alta floresta. Já tiramos 2 amostras, agora vai ser a terceira. Depois vamos ver os análises do que vai dar. Arrasou, ó. É, pô, vou mandar pro olho vivo isso aqui. Rápido. Que vai dar, Alisson? A mais longe. Pra que a luva? Pra que a luva? Ela não sai, ela só quebra no meio. Pode ser. Pegou com a flor? Professora, serve! Tá bom. Arrasou. Pega uma flor aí, João. Pra que a luva, né? Ainda bem que tá de luva, imagina se não tivesse. Pode cortar. Ele tá de luva. Ele tá protegido. Eu vou falar que ele tá de tênis. Se tá de luva, tá protegido. Quem tá com a caixa? Milena, mostra a amostra aqui. Tá bom. Eu tô filmando. As florzinhas. Dá um oi aqui, Reiciele. Dá um oi aqui, Milena. Dá um oi aqui, Marcelo. Dá um oi aqui, João. Dá um oi, Alisson. Tudo bem. Como é que vai as expectativas para essa lâmina? Tá boa, fora a primeira lâmina. Nossa primeira amostra, não conseguimos achar nada. A água tá limpa. Ó, tem algumas que...
As diatomáceas são organismos em grande parte unicelulares, mas que também apresentam formas coloniais. Elas fazem parte da divisão Chrysophyta e alguns consideram esse grupo do filo Bacillariophyta. A clorofila presente é A e C, origem de intossimbiose de algas vermelhas. Além da clorofila A e C, as diatomáceas também possuem pigmentos fotossintetizantes, como beta-caroteno e fucoxantina. Esse grupo de organismos possui parede celular especial, denominada frústula, composta por sílica. As diatomáceas possuem grande importância nas relações ecológicas com outros seres vivos. Elas servem como fonte primária de alimento para uma variedade de organismos aquáticos, tanto de águas marinhas como de água doce. Elas são atrativas geralmente por conter grande quantidade de ácidos graxos, carboidratos e vitaminas. Além de servirem como alimento para uma variedade de organismos, as diatomáceas são responsáveis por boa parte do oxigênio liberado na atmosfera. Os Rotifera, com aproximadamente 2.000 espécies, constituem um grupo eminentemente límnico, com cerca de 50 espécies marinhas apenas. São capazes de suportar condições ambientais extremas, tendo sido observados sobre neve e em águas termais. Além disso, muitas espécies de água doce se aventuram em ambientes salinos e salobros. A origem do filo pode ser datada do Eoceno, a partir de cistos fossilizados. Evolutivamente, alguns autores consideram as rotíferas como um grupo próximo dos Acanthocéphala. O filo é constituído por alguns dos menores animais que se conhece, medindo entre 0,04 e 2 milímetros de comprimento, pouco maiores do que os protozoários ciliados. As euglenas são algas unicelulares de forma alongada, com 2 flagelos de inserção anterior, geralmente um muito grande e outro muito pequeno que não sai do reservatório. Plasto parietal, a parede é de natureza proteica, película, e a substância de reserva é o paramido. Não se conhece a reprodução sexuada. Reprodução assexuada por divisão longitudinal da célula, apresenta estigma e 2 ou mais pirenoides. As euglenofitas, ou organismos euglenoides, têm ampla diversidade e compreendem cerca de 1.000 espécies registradas. Estudos moleculares sugerem que os primeiros organismos fagocitavam partículas sólidas, portanto eram heterótrofos. Atualmente, 2/3 dos euglenoides são heterótrofos e também ingerem compostos orgânicos dissolvidos no ambiente. Apenas 1/3 dos representantes são autótrofos, ou seja, realizam fotossíntese, e o mais conhecido são as euglenas. Os ácaros são aracnídeos parentes das aranhas e carrapatos. Encontrados em todos os nichos, são os mais especializados e morfologicamente diversificados de todos os aracnídeos, com formas de vida livre, parasitas e comensais. Extremamente versáteis, colonizam desde os tapetes das nossas residências, os cílios dos seus olhos, até os solos árticos. Água não é exceção. Não é surpresa que muitos ácaros tenham se especializado em viver em ambientes de água doce e marinhos. São encontrados desde próxima à superfície, em plantas aquáticas e em detritos em meio ao substrato. Podem ser predadores ou herbívoros, alimentando-se de debris orgânicos ou se especializando em consumir fungos, parasitando insetos na sua fase adulta ou simplesmente usando-os como carona para procurar novos habitats. Cosmário é um gênero de algas microscópicas da família Demadiaceae, sempre possuindo uma contrição central, com bastante variação na morfologia das espécies. A sua reprodução é tanto sexual como assexual. Na reprodução assexual, rompe-se a união das metades, e cada metade formará uma nova alga, assim contornando um novo ciclo de vida. Esse daí é o dinoflagelado. O que são os dinoflagelados? Os dinoflagelados são protozoários unicelulares pertencentes ao filo Dinoflagellata. São conhecidas por volta de 2.000 a 4.000 espécies que podem viver em ambientes marinhos e de água doce. A maioria dos dinoflagelados são formas unicelulares, com 2 flagelos diferentes, um longitudinal, orientado segundo o eixo da célula, e um transversal, que rodeia a célula. Em muitas espécies, esses flagelos encontram-se em sulcos, o longitudinal e o transversal, sendo que o flagelo transversal é responsável por provocar a maior parte do movimento da célula. Muitas espécies de dinoflagelados têm a capacidade fotossintética, formam o maior componente do fitoplâncton, depois da diatomáceas, claro. Entretanto, 50% dos dinoflagelados não possuem essa capacidade fotossintetizante, por não apresentarem plastidos, e são heterótrofos. Dinoflagelados heterótrofos podem ser predadores, parasitas ou endosimbiontes, e podem até se alimentarem de partículas orgânicas presentes no ambiente. Agora, uma curiosidade muito boa:
Algumas espécies de dinoflagelados são bioluminescentes e proporcionam belos espetáculos sem mares pelo mundo, como está aí na imagem. E não foi apenas o dinoflagelado que encontramos em nossas lâminas. Os crustáceos são animais invertebrados que possuem patas articuladas e uma carapaça externa muito dura e resistente. Eles podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes de terra firme. São poucas as espécies de crustáceos que vivem em terra firme. Algumas espécies de crustáceos vivem fixas em rochas ou em cascos de navios, como as caracas, que levam o nome de animais sésseis. Há outras espécies que caminham na areia no fundo do oceano, como os siris e os camarões. E ainda há aquelas espécies que vivem nadando pelo mar, que gostam de ficar escondidas entre as rochas corais ao fundo do mar, como as lagostas. A maioria dos crustáceos vive em ambientes marinhos. Os caranguejos são crustáceos que conseguem sobreviver dentro e fora da água, sendo que muitos deles fazem suas tocas nos manguezais. Algumas espécies de caranguejos gostam de se alimentar de algas, enquanto outras se alimentam de peixes vivos ou mortos. Os crustáceos têm uma importância muito grande na cadeia alimentar aquática, pois a maior parte dos animais aquáticos sobrevive porque se alimenta de pequenos crustáceos. Animais como camarões, lagostas, siris e caranguejos também são crustáceos, muito apreciados pelos seres humanos. Os nematóides são vermes de tamanho bastante variados, geralmente abundantes no solo e na água. Muitos são parasitas de animais, insetos e também de plantas. Os parasitas de animais chegam a atingir vários centímetros de comprimento, enquanto os de plantas medem até 3 milímetros. Possuem um corpo em formato cilíndrico, geralmente alongado e com as extremidades finas. Nos solos agrícolas, geralmente existem diferentes espécies de nematóides, sendo que as parcelas substanciais dessas comunidades se alimentam diretamente das raízes da planta, às vezes causando doenças. Spirogyra é uma alga filamentosa de coloração verde encontrada em ambientes de água doce. Apresenta parede celular composta por duas camadas. A camada externa é formada por pectina, enquanto a interna revestida por celulose. Sua reprodução é sexuada ou assexuada, por fragmentação somente em condições favoráveis. Em situações desfavoráveis, a reprodução sexuada se torna mais viável devido à geração de variabilidade genética, garantindo determinantes mais resistentes às condições difíceis. São autróficos, realizam fotossíntese e servem-se de alimento para protistas, fungos e peixes herbívoros. No decorrer da aula de campo foram encontrados uma variedade de organismos, dentre eles divididos em algas e organismos de simetria bilateral, sendo alguns pertencentes ao grupo de Lophotrochozoa. Para realizar essa coleta de dados, foi usado o método de amostragem intencional em 4 locais diferentes: Lago das Capivaras, na Rua C, Severo, Boa Nova 3 e Araras. Em cada ponto foram usadas 2 formas de avaliação, em amostra de água e em amostra de vegetação. No Lago da C, na amostra de água, foram encontrados apenas substratos. Já nas amostras de vegetação, foi possível visualizar espécies de algas como diatomáceas, cosmário, cianofitas, euastrum, pleurotânio e também observamos um esqueleto de crustáceo. O Lago Severo se localiza bem próximo a casas de moradores e construções. Por essas razões, o lago sofre com as atividades antrópicas, poluição e degradação do ambiente. Embora todas essas características, o local também possui diversidade de organismos. Nas amostras de água foram encontrados apenas dinoflagelados, e em 2 das amostras de vegetação foi possível visualizar diatomáceas e Spirogyra. E somente uma dessas amostras encontramos as espécies Euglena, nematóides e cosmário. No Lago do Araras, notamos que a água durante a coleta tinha manchas de óleo e estavam com uma cor escura. Supomos que o óleo possa ser proveniente do poço de combustível que está próximo ao lago, ou do piche do asfalto que foi recém-reformado. Foram encontrados diferentes organismos e espécies, entre eles diatomáceas, cosmário, cianofita, rotífera e nematóides, assim como mostra o presente gráfico. O último local de coleta foi o Lago Boa Nova 3. Tivemos sorte de encontrar na análise das lâminas um ácaro aquático na amostragem de vegetação, também diatomáceas, nematóides, dinoflagelados e protozoários ciliados. Na água foi encontrada uma grande porção de substrato,
uma Spirogyra e uma Cosmário. Comparando a água do Boa Nova 3 com os outros lagos, é notório que a água do Boa Nova 3 é uma água mais limpa em relação à cor, porém tem muitos substratos dentro e fora da água. Suponhamos que a água seja mais limpa por ter uma correnteza presente no lago, diferenciando-a dos outros lagos que a água é parada.